Boa tarde, turma. Boa tarde, boa Boa tarde. tarde, turma. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom ver todos vocês aqui. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente estava falando sobre... Na verdade, a gente reforçou os conceitos de domínio e abstração, e nós entramos um pouco na ideia de classe, tá? E a gente chegou a trabalhar um bom exemplo que foi a parte do domínio do ônibus, né? Onde um passageiro, usando o ônibus, ele vai partir de um local e vai chegar a outro. Então, nós vimos dentro do domínio do ônibus diversos conceitos, tá? E a gente mostrou o que seriam as abstrações dentro desse domínio, o que é esse domínio, certo? E nós vimos também que dentro desse domínio a gente trabalha realmente são com as classes, que a classe representa assim, que a gente viu que a classe representa um conjunto de objetos ou um conjunto de abstrações, certo? E a gente mostrou também que assim, que quando a gente modela um determinado problema ou trata de um problema, a gente vai tratar sempre da classe, né? Como eu estava falando para vocês o exemplo, né? A gente quando vai determinar o que faz um passageiro, a gente não chega dentro do domínio do ônibus, né? Não chega para dizendo assim, olha, o Antônio vai fazer isso, a Júlia vai fazer aquilo, o Jonathan vai fazer outra coisa e assim por diante. Como todos esses três, vamos supor, dentro do domínio do ônibus são passageiros, basta eu dizer quais são as regras que o passageiro vai seguir. Então, essa analogia, pessoal, é usada para vocês entenderem o que é classe, tá? Ou seja, os objetos dentro do ônibus vão ser eu, nesse caso, do exemplo que eu coloquei, né? Eu, Jonathan, a Júlia, vamos ser os objetos. E nós vamos ser objetos de uma classe chamada passageiro. Então, como objetos da classe passageiro, nós vamos seguir as regras que um passageiro segue, que estão determinadas para um passageiro. Entenderam bem isso daí, pessoal? Então, quando a gente trata... Por que isso é importante? Tá? Porque quando a gente trata do desenvolvimento do software, a gente viu na aula passada isso, tá? A gente faz o que nós chamamos de modelo, tá? A gente vai já ver o conceito de modelo. E dentro desse modelo, quando a gente vai determinar as abstrações que estão dentro de um determinado domínio, a gente geralmente descreve os comportamentos e as características, deixa eu repetir essas duas palavras, os comportamentos e as características das classes, tudo bem? A gente não determina o comportamento e as características de cada objeto, até porque os objetos vão seguir os comportamentos e as características que são determinadas na, na classe. Teve um aluno que falou que o áudio dele está baixo. Está todo mundo com esse problema, não? Aqui eu tô ouvindo normal. Vocês Tá estão... bem normal aqui também. Pra mim, normal Aqui também. tá normal também. Pra mim tá mais ou Minha menos. sugestão... Pra mim tá mais ou menos normal, mas tudo bem. Tenta sair e entrar de novo, pra ver se funciona. Ok. Assim, uma sugestão é, de repente, você usar um fone de ouvido para tentar Não, tô melhorar usando fone de isso. ouvido ainda. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui a ideia. Então,
é, quando a gente está falando lá do ônibus, né, e a gente vai descrever como vai ser o comportamento das pessoas, a gente descreve o comportamento não de cada pessoa, do que cada pessoa tem que fazer. Porque, assim, isso seria um problema muito sério, ia ser muito difícil fazer isso. Imagine, assim, você dentro do ônibus e ficar... para fazer isso, né, teria que ter alguém dentro do ônibus dizendo para todos os passageiros fazerem alguma coisa. Olha, agora você vai passar na catraca. Agora você vai sentar ali naquele banco. Júlia, você vai subir no ônibus, você vai passar na catraca, vai sentar ali naquele banco. Quando chegar na parada de ônibus lá do terminal T1, aí você desce. Então, Antônio, você vai sentar naquela outra cadeira ali. Ó. Quando chegar lá na estação lá do centro, da estação da matriz, você vai descer. Então, assim, não dá para descrever software dessa forma, porque senão, imagina o seguinte, no caso dos eleitores de eleitores, né? Imagina assim, ao invés de descrever o papel de um eleitor, eu fosse descrever o papel do Antônio, da Júlia, do Jonathan, do Euclides, para fazer a votação. Entendeu? Eu teria que escrever milhões, né? Milhões de documentos aí para dizer o que cada um vai fazer. Então, não dá para fazer isso, tá, pessoal? Então, ao invés de fazer isso, o que se faz normalmente? É você descrever o que faz um passageiro, o que faz o eleitor, e assim por diante. O comportamento e as características de um eleitor, o comportamento e as características de um passageiro. Então, por isso, a gente modela, todas as vezes que nós fomos desenvolver um software e fazer a parte de modelagem, ou seja, descrever o que faz parte daquele software, a gente sempre modela as classes. Tudo bem? A classe pode ser determinada, ela pode ser descrita como sendo um conjunto de objetos, tá? E depois a gente vai ver que objetos também a gente pode olhar pela classe, né? São instâncias de uma classe, a gente vai já ver esse conceito de instância. Uma coisa importante sobre modelar, tá? Todo mundo sabe o que é um modelo? Alguém pode dizer aí o que acha que é um modelo? Ou uma modelo? Deixa eu pegar um exemplo aqui que vocês vão gostar muito. Quem conhece aqui ou ouviu falar da Gisele Bündchen? Diga eu. Acho que todo mundo. Gisele Bündchen, exatamente. Gisele Bündchen, ela é uma modelo. Então, aí você pergunta, mas por que ela é uma modelo? Porque ela é bonita, etc., que tem todas as características? Não exatamente, tá? Ela é uma modelo no sentido de que ela geralmente ela demonstra produtos. Ela vai demonstrar produtos que os clientes que a contratam, né, as empresas que a contratam, elas vão querer demonstrar esses produtos. Uma curiosidade aí sobre a Gisele Bündchen. Ela fez uma propaganda da C&A, eu acho que foi isso em 2008 ou 2007. E naquela propaganda, quando apareceu na televisão, aquelas roupas que ela usou ali aumentaram as vendas dela em 30%. Então, assim, é muito interessante assim, ver a história da Gisele Bündchen, tá? Que é uma história fantástica, mas eu queria focar aqui na parte dela sendo modelo e por que ela é uma modelo. Então, o que acontece? Eu acabei de falar das roupas, por exemplo, né? Então, ela veste uma roupa, as mulheres veem aquela roupa, né? E se encantam e dizem assim, eu quero usar uma roupa igual a que a Gisele Bündchen está usando, ou um modelo parecido. Agora, vou já explicar o porquê que ela é um modelo. Agora, imagina o seguinte, para as mulheres aqui do aqui que estão participando da aula. Me responda uma coisa. Se a Gisele Bündchen tirar a camisa que ela estava usando lá, para que você possa usar, vai caber?
Eu não estou falando aqui de quem é gordo e quem é magro, não, tá? A minha pergunta é se vai caber em você. Se vai caber em todas as mulheres ali que estão desejando aquela mesma camisa. Me digam sim ou não, se vai caber ou não. Obviamente que não. Realmente não vai, não dá para garantir que vai caber em todas. Então, qual seria o papel dela como modelo? Ela apresenta um, uma roupa, simplificando, tá? Ela pode apresentar uma roupa ou um conceito de roupa, tá? Mas vamos pensar aqui na roupa em si que ela estava usando. Então, o que que acontece? O que ela demonstrou foi um modelo de uma roupa. E assim, as mulheres viram e se ficaram encantadas ali, gostaram daquela roupa que ela usou e desejam usar uma roupa igual. O que que elas vão fazer? Elas vão lá na C&A e vão comprar uma roupa específica que está lá, né? Mas que caiba nela, que seja do tamanho dela. Ela vai lá, experimenta, opa, fiquei bonita também, certo? Eu fiquei bonita também. Aí ela vai e compra aquela roupa. Qual foi o papel da Gisele Bündchen? Mostrar que aquela roupa é bonita. Essa que é a ideia dela. Mostrar que para as outras mulheres que elas vão ficar bonitas também naquela roupa, usando aquela roupa. Mas nem todas, né? Que a Júlia colocou muito bem aqui, nem todas vão conseguir usar a mesma camisa lá, ou a mesma roupa que a Gisele Bündchen está usando naquele momento. Então, o que é o papel dela como modelo? É demonstrar algo para que as pessoas visualizem, tenham ideia de que é aquilo que ela está mostrando, tá? E tomarem uma decisão. Olha, eu já entendi o que que você está querendo dizer com essa roupa aí. Então, em resumo, modelo. Ela como modelo, ela demonstra como é um produto. As pessoas jamais imaginariam como seria aquela roupa lá antes. Talvez elas vissem lá na, na vitrine, não na vitrine, né? Ali no mostruário de roupas, né? Ou no conjunto de roupas que estão disponíveis ali, ou naquelas cruzetas lá que eles colocam as roupas nas lojas. Talvez elas vissem o mesmo vestido, mas talvez elas deixassem passar batido, né? Ou seja, não, elas talvez até percebessem aquele vestido, mas não iam dar tanta bola assim. Agora, quando a Gisele Bündchen vestiu aquela roupa, o que que aconteceu? Opa, chamou a atenção. Aí elas perceberam, olha, acho que para mim vai ficar bom também. E elas vão lá e compram. Por que que elas tomaram essa decisão? Porque elas viram um modelo daquela roupa e conseguiram idealizar, opa, esse modelo que você está me apresentando, ele é o que eu quero. Olha a palavra que a pessoa está usando. Olha, essa roupa que você está usando é a roupa que eu quero. Ela não iria perceber, talvez aquela mulher ela não fosse perceber que aquela roupa ali fosse a roupa para ela. Mas como ela foi demonstrado o conceito, ou seja, foi demonstrada a roupa para ela, opa, aquela roupa ali, como ela viu como é que ficou na modelo, aí ela pode dizer, opa, essa roupa serve para mim. Vocês entenderam essa ideia do modelo? Então, a ideia é nesse sentido, o que que é a ideia do modelo? É demonstrar algo para alguém que a pessoa não teria ideia se não tivesse visto o modelo. Tudo bem, pessoal? Então, por que que a gente fala de modelar? Porque antes de um software ser construído, olha o que eu vou dizer, tá? Antes do software ser construído, quando eu digo software construído, já é o programa pronto, aí já os usuários já podem baixar o software, instalar na máquina deles e usar. Antes que isso aconteça, é necessário que as pessoas que estão desenvolvendo software, eles tentem entender que software é esse. E como é que eles vão entender isso daí? Através da criação de um modelo. É essa que é a ideia. Então, o que vocês vão fazer como analistas de sistemas vai ser modelar softwares.
Então, eu vou explicar como é que modela. É essa que é a ideia praticamente do curso, tá? Como você modela um software, cria um modelo de um software. E o que que é a ideia do modelo? É a partir daquele modelo que você tá definindo, esse modelo, né? A partir daquele modelo que você está definindo, usar o modelo para, a partir dele, construir o software. Uma outra forma de ver um modelo, tá? Não sei se vocês já viram em alguns estandes, até no Amazonas Shopping tem bastante, né? Com maquetes de casas para vender. Vocês já viram isso? Maquetes de casa? Então, para que serve aquela maquete ali? Provavelmente a construtora ela ainda não tem aquela casa pronta, aquele apartamento pronto, ou até tem, né? Mas ele não vai, dificilmente ele vai conseguir. Desculpa, a primeira coisa que ele tem que convencer o cliente dele é ir lá no apartamento para ver como ele é. Só que ele não tem. Desculpa, uma das melhores formas dele mostrar esse apartamento é ele apresentar um modelo desse apartamento para o cliente dele. Então, o que que acontece? Naquele prédio, aquele modelo, cada apartamento vai seguir aquele modelo que ele falou. Olha, nós temos um modelo de apartamento de 2 quartos, por exemplo. Aí ele mostra, a partir do modelo que ele tem, como é que são esses dois quartos. A gente vai já ver uma ideia aqui, que é essa aqui, ó. Por coincidência, esse aqui tem 2 quartos, né? Então, olha aí na tela de vocês, ó. Geralmente apresenta uma planta, né? Isso daqui. Então, essa planta ela é um modelo desse apartamento. E a pessoa vai visualizar e vai verificar se ele atende às necessidades dela. Então, por exemplo, para uma família que tem 2 filhos, né, que é o pai, a mãe e 2 filhos, ou o pai, a mãe e 2 filhos, né, um modelo desse aqui, isso aqui serve, porque ele tem uma cama de casal os pais e tem aqui as camas aqui para os filhos morarem, tá? Então aqui é um modelo de como vai ser essa casa. Agora uma dúvida, isso aqui já é a casa? Não, mas ele mostra para você uma ideia de como é a casa que a APS construtora aqui está querendo vender para você. Então, esse é um modelo, tudo bem? Então, aqui nesse modelo, nesse caso de casa, né, vai ter algumas informações de metragem, né, de etc. Mas a ideia toda é para que a pessoa tenha ideia de como seria aquela casa ou apartamento. Essa consultora também ela poderia criar uma maquete junto com essa planta, né? Criar uma maquete do próprio prédio, para que as pessoas tenham ideia de como vai ser o prédio de apartamentos que vai compor cada apartamento desse. Então, isso aqui é um modelo e ele serve para quê? Para que você tenha uma ideia de como vai ser essa, essa casa. E olha a importância desse aqui, ó. Esse modelo serve tanto para o cliente quanto pro grupo que vai construir essa obra aqui. Então, o grupo que vai construir essa obra, ele vai olhar para essa planta, nesse caso aqui, né? E vai tentar colocar, vai construir o apartamento de acordo com o que está determinado aqui. Então, alguém vai construir, o prédio vai ser construído, desculpa, nesse caso tem até garagem, nesse caso é uma casa, né? Então, vai ter uma casa construída, ele já tem o terreno já medido certinho. Aí, o que ele vai fazer? Nas posições corretas, ele vai construir as paredes, vai construir os pisos, vai fazer a parte lá do banheiro, né? Para que depois venha a pessoa, ela só coloque a mobília. Tudo bem? A pessoa vem, compra. Ou então, se ela for seguir essa mobília que está escrita aqui, a construtora pode vender logo com mobília e tudo, né?
com uma cama já pré-determinada, um guarda-roupa e assim por diante. Deu para entender a importância do modelo, pessoal? Então, é tanto importante para o cliente, para demonstrar para o cliente de vocês o produto que vocês vão querer mostrar, que vocês vão construir, e tanto para a equipe que vai criar o produto, né? Para que eles tenham uma ideia de como o cliente quer que seja construída. Então, assim, essa mesma planta ela vai ser aprovada pelo cliente que vai comprar um apartamento com essa característica que está determinada aqui nessa planta. Olha que palavra importante aqui, tá? Com as características que fazem parte dessa planta aqui. E como ele comprou, então agora o pessoal vai construir a casa de acordo com essas características aqui. Deu para entender, pessoal, a importância do modelo? No caso, o que vocês vão criar de modelo vai ser um modelo de software. Então, a gente vai já ver depois como se modela um software. No caso aí da construção, a gente modela uma casa com uma planta, né? E com maquetes do prédio, né? Para ter uma ideia de como é o prédio todinho. Planta, maquetes, etc. E ela vai servir para quê? Para que o cliente veja um modelo e compre. E aquele modelo lá seja visto pelos construtores, tá? E eles vão construir a casa de acordo com o modelo apresentado. Essa que é a ideia. Já vi esse conceito de objetos, tá? Mas aqui eu queria só destacar que os objetos possuem características e comportamento, tá? Eu queria destacar bem isso aqui, eu vou entrar daqui a pouco nessas duas palavras importantes. Todo objeto ou toda classe ela tem características e tem comportamento. É isso que é importante aqui. Aliás, todos os objetos, tá? As características dos objetos, elas, elas são determinadas pelos seus atributos, certo? A gente vai ver essa palavra já já, o atributo. Mas o que seria interessante? Vamos supor que você tem uma classe chamada pessoa. Quais são os atributos dessa classe? Ou seja, como é que eu vou determinar as características, por quais atributos eu vou determinar as características da, do, do, dos objetos da minha classe? Então, eu tenho a classe pessoa, tá? E eu tenho, quais são as características que eu vou levar em conta? São o nome, o CPF, a idade e o estado civil. Por exemplo, aqui, tá? Então, a partir desses atributos, nome, CPF, identidade, idade e estado civil, eu vou determinar as características de um objeto. Então, aqui, a pessoa com o nome, aí um detalhe, tá? Todo atributo, ele vai ter um valor. E esses valores atribuídos a todos esses atributos aqui, olha lá, atribuídos a todos esses atributos. E eu vou já explicar o que é valor, né? Eles vão determinar quem é aquele objeto. Então, vamos lá. Pessoa aqui. Nós temos aqui na sala em torno de 20 pessoas aqui. Certo? Cada uma tem um nome. Ó. Temos o Jonathan, temos a Júlia, temos o Antônio. Cada um tem o seu CPF próprio. Cada um tem a sua carteira de identidade própria. Cada um tem sua própria idade. Tudo bem? Aí, no caso da idade, pode ser, alguns podem ter a mesma idade ou idade diferente. E cada um tem o estado civil. Então, a pessoa com o nome Antônio, com CPF 0000000, identidade 11111, idade 45, estado civil casada, corresponde a este cara que está falando aqui com você. Obviamente que o CPF é outro, mas eu estou colocando o valor para ele. A pessoa com o nome Jonathan, com CPF 111, identidade 333, idade, ele falou uma vez que tem 26, se eu não me engano. Estado civil, Vou fazer solteiro. 26. Eu vou fazer 26 daqui a alguns dias.
Ah, legal. Então a gente vai ter um aniversário aqui essas semanas, hein? Que bom. Então o Jonatas tem 25 anos, ó. Então a pessoa com o nome Jonatas, com CPF 1111, identidade 222222, idade 25, estado civil, solteiro, corresponde ao Jonatas que acabou de conversar com vocês aí na sala de aula. Deu para entender, pessoal? Então, esses atributos, as características do, do, dos objetos, tá? Vão ser determinadas pelos seus atributos. Então, é essa que é a ideia do atributo. É determinar as características do objeto. Tudo bem? E detalhe, a classe ela diz o seguinte, olha, o Antônio, o Jonatas tem uma característica, tem algo em comum, eles são pessoas. Então, eles são objetos da classe pessoas. E o que vai determinar cada um como único? São esses atributos aqui. Todo mundo entendeu, pessoal, essa ideia? Em resumo, olha, eu estou determinando aqui as características de alguém da classe pessoa. E como é que eu vou determinar? A partir dos atributos dessa classe. Os atributos não são exatamente do objeto, eles são da classe. Mas as características, olha lá, as características que vêm a partir do valor de cada atributo desse aqui vão determinar cada objeto por si mesmo. Então, nesse caso, ó, quando o nome da pessoa é Jonathan, o CPF dele é o 1111, a identidade é 2222222, idade 25, estado civil solteiro, se refere ao Jonatas que está aqui na sala de aula. Ele tem essas características, ou seja, o que vai determinar as características são os valores de todos os atributos desse objeto. Tudo bem? Que é objeto da classe pessoa. E esse objeto é o Jonathan. Tá claro aí para todo mundo? Por que são importantes os atributos, pessoal? Por exemplo, uma pessoa que vai jogar futebol, interessa o nome, sim, né? Mas interessa o CPF, a identidade, o estado civil, a idade interessa, tá? Mas o CPF, a identidade e o estado civil não interessam para uma pessoa que ele é um jogador de futebol. O que vai interessar para um clube de futebol em relação a um jogador de futebol? Aí é bom você jogar em videogame, né? Que é o PS, o Win Eleven. Agora já tem outro nome, né? O Win Eleven, não estou lembrado agora. E o outro é o FIFA Soccer, né? Tudo bem? Então, por que eu estou falando desses jogos? Porque eles falam de características de jogadores. Então, as características de um jogador é o PES, exatamente. O, que antes era o Win Eleven, exatamente, é o PES, o nome do jogo de futebol. Tem também o Bomba Então, Pet, né? Tem também o Bomba Pet também. Tem também o Bomba Pet também, que é do PES, que é do Wing Eleven também. ah, tá, eu não conheci, não conheci. Não conheci. Vamos lá. Então, o jogador de futebol, por que eu estou falando do PES? Porque ele mostra determinado jogador e mostra algumas características dele. Só que é o seguinte, a gente tem que olhar, dependendo da classe, tá? A gente tem que determinar quais características são interessantes para modelar aquela classe. Então, vamos pensar na classe jogador, certo? O que vai interessar de um jogador de futebol? Qual a posição que ele joga, qual a idade dele, que mais vai interessar?
quais são as habilidades que ele tem naquela posição, número de gols que ele já fez, obviamente o nome dele e o nome dele também. Então vamos pegar logo os dois aqui que são os melhores, né? O Cristiano Ronaldo e o Messi. Aí tem um que está despontando também agora, que eu não estou lembrado o nome, é um louro lá acho que da Finlândia, eu acho que o jogador. Mas vamos falar do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? É o Haaland, exato. Haaland, a pergunta é do Manuel, se os atributos individualizam e classificam? Sim, individualizam e classificam. Vamos pegar o jogador, né? Jogador, ele tem o nome, Cristiano Ronaldo, posição, atacante, idade, eu acho que deve estar com 34 anos. Então, o que eu observei da classe jogador que foi do meu interesse? Posição, nome e idade. Estou simplificando, tá? E algumas, vou colocar aqui habilidades. Vamos colocar habilidades aqui também. Gols também, né? Gols também é outra característica que é interessante no jogador. Então, o que acontece? Por esses 5 atributos, né? O nome, a idade, a posição, número de gols e as habilidades, eu consigo modelar a ideia do jogador. Então, aqui eu posso ter o Messi, acho que o Messi deve ter 33 anos, é atacante também, ou centroavante, que o pessoal chamava antes, né? Deve ter em torno de 600 e poucos gols. E qual foi a última característica? E as habilidades dele aí só já chama de alien, né? Eu coloco o Messi como sendo alien, né? Aí eu tô tirando uma piada aqui já, pessoal. Habilidades do Messi alien. Vamos lá. Então, pessoal, o que é a ideia aqui que eu estou colocando para vocês? Observem que eu poderia chegar num jogador e poderia colocar alguns outros atributos, tipo o CPF, a identidade, o endereço, clube que joga e assim por diante. Só que o que acontece? A pergunta é, todos esses atributos interessam? Com certeza, CPF e identidade, não. Se eu estou pensando só no jogador, não vai me interessar. Inclusive, se você for jogar o PES ou o FIFA, acho que o FIFA 2020, né? A gente não vai ter como característica de jogador CPF e identidade, como atributo de jogador. Tá claro isso daí? Então, assim, quando eu for escolher os atributos, eu tenho que escolher os atributos baseado naquilo que interessa para o software. Aquilo que interessa para o domínio que eu estou modelando. Tudo bem? Então, saibam que quando você for trabalhar com um domínio, não quer dizer que você vai pegar todas as características possíveis daquele domínio. Você vai buscar aquilo que interessa para atingir os objetivos do teu software. Então, se eu tenho um software cujo objetivo ele é catalogar jogadores para que sejam escolhidos por um clube, então o que vai acontecer? O que vai interessar são as características relativas à habilidade do jogador, assim, identificação do jogador, referentes à identificação do jogador e as habilidades e a experiência dele em outros clubes, tá bom? Então é isso que vai me interessar. Então eu vou buscar atributos. Deixa eu ver aqui o que o Thiago comentou. Acho que como ele escreveu muita coisa, vai ficar ruim de ver aqui. No FIFA tem os in-game stats, que são atributos gerais de cada jogador. Finalização, drible, condução, físico e afins. Ó, isso é legal. Ó. Então aqui nós temos, ó, olha a classe aqui, ó, jogador. Foi o que ele colocou lá. Ó. Atributos, finalização. Não sei como representar a finalização, mas deve ser um número de 0 a 10, né? O drible,
condução, físico e assim por diante. E aqui o Manuel perguntou, não tem intenção de esgotar todos... são valores de 0 a 10, né? Entendi. Para comparar um jogador com o outro, aqui, ó. Então, o Manuel perguntou, não tem intenção de esgotar todos os atributos, mas selecionar os que são compatíveis naquele determinado domínio? Sim, você não... Quando você for modelar qualquer classe, vou falar de classe, tá? Você tem que escolher os atributos que interessam ao domínio. Então, aqui, ó, o Thiago, já que é jogador de FIFA, né? Já falou aqui, olha, os atributos são finalização, drible, condução, físico e tem outros também. Mas vamos pegar esses aqui, ó. E ele colocou aqui, ó, os possíveis valores desses atributos, ó. Finalização vai de 0 a 100, drible vai de 0 a 100, condução vai de 0 a 100 e físico de 0 a 100. Então, provavelmente o Cristiano Ronaldo em finalização, o cara vai chegar a 100, né? Em drible, o Cristiano Ronaldo deve chegar aí a 90 e pouco, mas o Messi vai chegar a quase 100 também. Condução, ambos vai chegar aí acima de 90 e físico, acho que o do Cristiano Ronaldo é até melhor, né? Que a velocidade que ele tem é fantástica. Então ele deve chegar também próximo de 100. Deu para entender aqui, pessoal? É importante que quando aqui que está colocado, ó, temos a classe jogador e os atributos finalização, drible, condução e físico. Esses são os atributos. E os valores de cada atributo, o Vitor até determinou aqui, olha, os valores são de 0 a 100, onde 100 é a melhor situação e 0 é a pior situação naquele atributo. Todo mundo entendeu, pessoal? Isso aqui foi interessante. Obrigado aí, Thiago e Vitor, pela contribuição. Isso aqui é interessante por causa de quê? Esse exemplo é interessante porque a gente viu as três informações interessantes em relação ao atributo. As duas, quer dizer. O nome do atributo, ou o que ele significa, tá? E os valores deles. Tudo bem? Agora, para que serve cada atributo desse e os valores? É porque assim eu consigo escolher qual o melhor jogador aqui dentro das minhas possibilidades. O jogador que está melhor disponível. Professor, quando eu estiver fazendo uma classe juntamente com os atributos, as características não seriam padronizadas a cada objeto dentro da classe? Quando você diz padronizada, deixa eu pegar o exemplo que o Vitor e o Thiago colocaram aqui. Ó. Na prática acaba sendo, tá? Mas assim, todo atributo ele vai ter um limite de valor. O que é limite? São os valores possíveis para ele. Tudo bem? Você já deve ter visto os tipos de variáveis. Lembra do tipo de variável? Tem o float, tem o inteiro, tem o real, tem variáveis reais, variáveis inteiras, variáveis string ou variáveis caractere, vetores e assim por diante. Vocês viram isso em ATP? Todos os atributos, pessoal, vão ter um tipo relacionado a ele, tá? E esse tipo, esses tipos dos atributos, eles vão dar limite para os valores dele. No caso aqui do FIFA, aqui que vocês colocaram, ó, os valores aqui são limitados a inteiros, tá? Valores inteiros, que vão de 0 a 100, de todos os atributos que estão aqui, ó, finalização, drible, condução e físico. E tá claro aqui pra gente que, assim, dentro do jogo, nesse caso, né, dentro do domínio do jogo, desculpa, PES e FIFA, dentro desse domínio, essas características aqui, esses atributos, né, eles vão determinar as características de cada jogador dentro do jogo. E aqueles jogadores que tiverem a melhor situação, o maior valor, né, em cada um desses atributos aqui, são aqueles que são os melhores jogadores para o meu time. Tá claro aí, pessoal, a ideia? Deixa eu voltar ali para o slide.
Então, pense no seguinte, atributos, o que é um atributo? Só para a gente resumir. Os atributos, eles são as partes de uma classe ou as partes de um objeto que determinam as características dele. Então, os atributos, eles determinam que características são interessantes para aquela classe de objetos, tá bom? Quais são quais são os critérios que eu vou adotar para determinar quem são os objetos da minha classe. E o valor desses atributos vão dizer quem é. Tudo bem? Está bem claro para vocês essa ideia? Então, assim, para dizer quem... Imagine o seguinte, vocês estão dentro da sala de aula, né? Deus quiser, vai ser o mais cedo possível. Vocês vão estar dentro da sala de aula. Aí nós estamos dentro de uma aula e chega alguém e pergunta para mim, professor Antônio, só me dê um minuto aqui, o senhor pode me indicar aqui quem é um determinado aluno? Aí eu vou chegar e vou dizer, olha, aquele aluno que está sentado ali no fundo da sala, aquele que está usando o chapéu. Então, o que está acontecendo? O aluno que está ao fundo da sala e o chapéu, ele determina umas certas características daquele aluno. Então, o aluno que está usando o chapéu. Então, assim, as características, ou então os valores que são dados aos atributos, que eu escolhi, nesse caso, qual a roupa que o aluno está usando? Ele está usando um chapéu. Não estou dizendo que ele está usando só um chapéu, pelo amor de Deus. Estou dizendo que, diferente dos outros, ele está usando um chapéu. Então, ou então, se mais de um aluno estivesse usando chapéu, né? Aí eu posso dizer assim, olha, aquele aluno que está usando o chapéu coco, ou o chapéu branco, ou o chapéu preto, e assim por diante. Então, essas características aí que eu acabei de colocar, eles determinam, estão falando a respeito de uma vestimenta, a roupa que o aluno está usando. Então, o atributo que eu estou usando para determinar a característica do aluno é a roupa que o aluno está usando. Ficou claro? Então, o atributo aqui é a roupa. E qual é o valor dele? Chapéu branco, chapéu coco, chapéu preto, e assim por diante. Deu para entender, pessoal, essa ideia? Então, todas as classes, elas têm atributos. Os atributos vão determinar que características são interessantes para determinar os objetos daquela classe, e os valores dos atributos vão indicar para mim quais são os objetos em si, vai determinar cada objeto. Então, eu determino cada objeto pelos valores dos atributos. Ficou claro aí para todo mundo? E aqui eu vou fechar a ideia do comportamento. Então, o comportamento, ele diz respeito às ações que podem ser realizadas ou que vão mudar o estado ou algumas características dos objetos. São os comportamentos. Então, assim, os métodos relacionados, por exemplo, aqui ele está falando do carro, né? Carro, quais são os atributos que eu posso ter de carro? Modelo do carro, né? Sei lá, Gol, fabricante do carro, Gol, o modelo é Gol, né? Desculpa, o fabricante é a Volkswagen. Modelo, Gol, ano, 2020. Outro atributo que eu posso usar aqui para o carro ano, modelo, o fabricante, motor 1.4, 1.8, 1.0, assim por diante. E quais são as ações que eu posso
podem ser realizadas no carro. Ligar, desligar, acelerar, frear, parar, virar à direita, virar à esquerda. São as ações que eu posso fazer naquele carro. E essas ações são determinadas pelos métodos. Então, o método, pessoal, por que ele determina a ação? Então, para comparar uma coisa bem legal, assim, eu até já falei antes, tá? Na programação estruturada, nós temos os procedimentos e as funções. Ambos vão ser agora representados por métodos, e eles são métodos de uma classe. Ficou claro aqui, pessoal? E esses métodos vão determinar mudanças de estado de uma classe. O que é um estado, tá? Quais são os valores dos atributos naquele momento. Aquilo ali é o estado do objeto. Tudo bem? Então, por exemplo, um estado bem fácil da gente trabalhar, né? Uma pessoa, ela pode estar sentada ou em pé. Ela pode estar correndo ou ela pode estar parada. Então, assim, são estados de uma pessoa, por exemplo. Obviamente que, assim, estado é um atributo que ele é muito amplo, tá? Mas eu tenho que limitar o conceito dele. Então, nesse caso, eu estou limitando o conceito de estado de uma pessoa como parada, correndo, ou em pé, correndo, andando ou sentada. Tudo bem? Então, isso de respeito, eu devo estar falando como exercício físico, né? O estado que a pessoa está. Outra situação de estado a pessoa pode estar sóbria ou bêbada, por exemplo. A pessoa pode estar, é outro estado da pessoa, doente ou sadia. Deu para entender? Então, assim, estado, ele é um atributo que ele é muito amplo, tá? Então, quando eu estiver definindo a minha classe e eu for falar do atributo estado, eu tenho que determinar quais são os valores possíveis para ele. Agora, como é que eu mudo esses valores possíveis? Aí eu vou usar os métodos. Então, pense da seguinte forma. Os atributos é como se fossem variáveis, tá? E as variáveis, obviamente, que vão receber valores. E os métodos, o que são? São os programas que vão mudar os valores dos atributos, ou então vão determinar outro tipo de comportamento daquele objeto, daquela classe. Então, por exemplo, eu posso criar um método para a classe pessoa, que ela vai fazer o seguinte: a pessoa o método correr. Então, o que vai fazer? O que o método correr vai fazer? Vai determinar o estado, vai mudar o estado da pessoa para o estado correndo. Aí eu vou colocar sentar. Aí vai mudar o estado da pessoa para o estado sentado. E a pessoa vai sentar, óbvio, né? Um outro método que eu posso ter, eu falei de correr, né? Sentar, parar ou ficar em pé. Então, são 4 métodos. Ó. Sentar, parar, correr ou ficar em pé. Então, eu posso mudar de sentado para em pé quando eu usar o método levantar. E eu estando em pé, né, com o estado em pé, eu posso mudar para o estado correr, com o método correr. Então, é como se você estivesse chamando uma função, 4 funções, né? Uma das 4, por exemplo, você vai chamar a função correr. O que a função correr vai fazer? Ela vai mudar o estado para correndo, para o valor correndo. Deu para entender, pessoal? Então, os métodos eles vão funcionar como sendo funções ou procedimentos dentro da classe, tá? E os atributos vão
para cada valor que você tenha, uma combinação de valores, você vai ter um estado que o objeto está. O objeto se encontra, né? E eu posso mudar esse estado também. Deixa eu ver aqui. Esse exercício aqui do objeto dessa volta a gente já fez, então não vou me preocupar com ele. Deixa eu entrar logo aqui numa coisa importante. Ó, como é que a gente representa uma classe? Tudo bem? Aqui, no caso, usando a UML. Depois a gente vai entrar no que é UML. Mas o importante é vocês verem isso aqui. Ó. Aqui nesse primeiro quadrado em cima, ó, toda classe ela vai ter 3 quadrados aqui. Ó. Primeiro, o segundo e o terceiro aqui. Ó. Deixa eu repetir. Toda classe vai ter sempre 3, na verdade, 3 quadriláteros, né? Não quadrado, porque aqui são retângulos. Então, eu vou ter a primeira parte dela aqui em cima, essa parte do meio e a parte de baixo. Certo? A de cima vai ser o nome da classe. Então, aqui eu tenho uma classe chamada bicicleta. E aqui eu vou ter no meio os atributos dela. Eu vou ter o atributo velocidade, que é float, o atributo marcha, que é inteiro, e o atributo cor, que é inteiro. A ideia dele ser inteiro aqui é que a cor 1, por exemplo, é o preto, a cor 2 é a branca, a cor 3 é azul, a cor 4 é vermelha. Tudo bem? Apesar de ser inteiro, eu posso determinar pela descrição dessa classe qual é o significado de cada valor, tá? E olha aqui o que a pessoa vai fazer, ó, pedalar. Aí ele vai passar uma velocidade aqui, e essa velocidade que foi passada para o método pedalar, ela vai ser agora o valor do atributo velocidade. Trocar marcha. Ele vai dizer que a marcha é a primeira. Aí ele vai trocar aqui o atributo marcha para ser o valor 1. Deu para entender, pessoal? Então, uma classe da OML, ela aqui é um modelo, tá? A gente já está usando um modelo, tudo bem? Que a gente vai ter um modelo de classes. E esse aqui é o modelo da classe bicicleta. Então, aqui é o nome dela, que é bicicleta. Aqui são os atributos. E aqui embaixo são os métodos. Então, aqui, para a classe bicicleta, que todo mundo sabe que é uma bicicleta, né? Quais são os atributos que eu vou tratar em relação à bicicleta? A velocidade, a marcha e a cor. E quais são os métodos, ou seja, quais são os comportamentos possíveis que vão ser feitos na bicicleta, né? Pedalar e trocar de marcha. Professor, como é que eu faço para parar a bicicleta aqui nesse caso? Basta eu colocar aqui o pedalar com velocidade 0. Usar o atributo pedalar com a velocidade 0. Aí a bicicleta vai se considerar que ela para. Mas eu posso criar um outro atributo dizendo parar. Aí pronto, aí a velocidade dela vai ficar 0 e o estado da bicicleta vai ser parado. E aqui o trocar marcha, né? Aí eu vou determinar qual é o número da marcha que eu estou colocando naquele momento. Então é essa que é a ideia aqui em cima da classe. E professor, aqui é uma classe chamada bicicleta. Cadê os objetos? Aí depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ser os objetos. Mas a bicicleta da cor vermelha, que está na velocidade 0 e na marcha 1, ela pode ser a bicicleta que eu esteja usando. E assim por diante. Obviamente que faltam mais atributos aqui para determinar cada objeto dessa bicicleta, tá? Pessoal, está mais claro aqui o que é, como é que modela a classe. Então, esse desenho aqui da UML vai representar uma classe. Aí, para fechar, como é que é o programa? Está aqui, ó. Nesse caso aqui em C++, mas é muito parecido com Java, tá? Olha que legal, ó. Private. Aqui são os atributos, ó. Velocidade é do tipo float. Ah, desculpa. O nome da classe, ela eu vou usar aqui a palavra-chave class, e o nome aqui dela é bicicleta. Está representando essa classe aqui, ó.
ela começa aqui nesse abre chaves e termina aqui no fecha chaves, ó. Tudo bem? Dentro dela eu vou ter os... Depois eu vou falar desse private e esse public, tá? Mas eu vou ter os atributos velocidade, que é do tipo float, marcha, que é do tipo inteiro, e cor, que é do tipo inteiro. E olha os métodos aqui embaixo, ó. Eu tenho um método que é pedalar. É void porque ele não vai retornar valor nenhum. Mas quando eu passar a velocidade, o que ele vai fazer? O atributo velocidade que está aqui, ó, ele vai receber exatamente o valor do parâmetro vel aqui, ó. Então aqui, o método aqui é pedalar, ó. Então aqui eu tenho o retorno dele, que é void, assim como qualquer função, a função retorna valor, né? O método também pode retornar valor. Aqui nesse caso, como ele é void, quer dizer que ele não está retornando valor nenhum. Pedalar é o nome dele, tudo bem? E aqui eu tenho os parâmetros que ele vai receber. Então, esse parâmetro que ele vai receber é o parâmetro vel, que é de velocidade, e é do tipo float. Então, o que acontece? Se a velocidade for maior que zero e menor ou igual a 50, então eu vou colocar aqui o atributo velocidade igual a o parâmetro vel. E aqui esse atributo velocidade passa a ter o valor que foi determinado aqui dentro. Então, se eu chamei aqui o pedalar com o valor 50, a velocidade, o atributo velocidade passa a ter o valor de 50. E aqui o trocar marcha, como é que funciona? Ó, eu vou ter a marcha 1 até a 21, né? Bicicleta de 21 marchas. Então eu vou colocar trocar marcha. Eu vou trocar a marcha para a marcha 1. Aí eu coloco o valor de M como sendo 1. Aí o M aqui, ó, tem o valor de M, eu vou atribuir ao atributo marcha. E aqui essa marcha passa a ter esse valor do que o trocar marcha recebeu. Então, se eu passei o valor 1 para cá, marcha vai ter o valor 1. Todo mundo entendeu, pessoal? Aqui ele não está tratando de cor ainda, mas a bicicleta tem marcha, sim. Claro, 21 por sinal. Tem bicicleta de 18 marchas, de uma marcha, de 21, tem até de 24, se eu não me engano. Então, tem várias situações aí. Pessoal, todo mundo entendeu a ideia aqui? Então, aqui meu. Tá. Mas depois eu vou passar isso aqui para vocês, tá? Aí eu vou ter. Lá eu vou passar só um materialzinho para vocês estudarem, para vocês reverem essa ideia aqui todinha dentro do. Como é que dá o nome ali? Da apostila, tá? Tem uma apostila de PO que eu deixei disponível para você, aí eu vou mostrar onde está o local para vocês darem uma estudada depois. Mas isso aqui é a representação da bicicleta em UML, seu modelo em UML. E aqui é o código que representa aquele modelo que foi apresentado, tá? Que foi mostrado aqui na parte anterior. Tudo bem? Eu já estou até me adiantando, tem alguns conceitos que eu devia passar, mas é interessante vocês pegarem logo isso aqui para depois eu passar esses outros conceitos. Pessoal, já passou do tempo, tá? Talvez vocês já tenham uma outra aula, então eu só peço para vocês aqui que digitem seu nome, tá? E se tiver alguma dúvida, vocês podem passar depois pelo WhatsApp para mim, tá? O meu celular deve descarregar já já também. Vou até entrar aqui no. Qualquer coisinha se descarregar, eu vou falar aqui pelo chat, tá? Pessoal, então, obrigado aí pela participação de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Quarta-feira. Até a próxima, professor. Até a próxima, professor. Aí eu Boa estou tarde. disponível no WhatsApp para vocês tiverem dúvidas, tá? Se precisar, a gente vê uma conversa aí com mais calma.